Olá, internautas conectados na MTV, estamos de volta, ao vivo, aqui direto do Diário da Manhã. E hoje vamos falar sobre a crise entre o Supremo Tribunal Federal e o Senado Federal. E para falar sobre esse assunto, recebemos hoje aqui nos nossos estúdios o Dr. Simon Riemann, ele que é da OAB, conselheiro da OAB, e veio falar para a gente sobre essa fase que nós estamos vivendo, né? Além de todo o turbilhão que se passa pela política, nós temos também aí essa crise entre os poderes. Prazer em recebê-lo aqui, doutor Simão. Seja bem-vindo. Alex, eu agradeço, né, o convite a participar, falar com o público do DM-TV, do DM Online. É uma satisfação estar aqui conversando com vocês sobre esse momento importante na política nacional e para todos aqueles que acompanham os desdobramentos entre as decisões do Supremo e as decisões do Senado Federal. Bom, a primeira pergunta é muito simples, né? Estamos realmente tendo uma crise institucional entre os poderes? Olha, a situação realmente chegou a um limite, né, entre os poderes. Falar em crise especificamente seria numa hipótese em que a Constituição não desse uma solução, que houvesse de fato um impasse entre os poderes. Ao que tudo indica, pela decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, ante até uma certa relutância do Senado em cumprir imediatamente a decisão, houve uma certa tensão, porque chegou a cogitar a hipótese do Senado simplesmente não cumprir, né, aquela decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas andou bem, o Senado aguardou, né, uma decisão do Pleno do Supremo Tribunal Federal, a decisão veio dividida, 6-5, com voto de desempate da presidente Carmen Lúcia, de forma que houve, de fato, a luz da Constituição Federal, que é a baliza, é o farol que deve ser seguido, né, pelos poderes, está acima dos poderes, institui, estabelece o limite de cada um dos poderes. A partir dos mandamentos da Constituição Federal, o Supremo achou por bem decidir naqueles termos, determinando ou autorizando o Senado Federal que decidisse sobre a manutenção ou não, né, do afastamento do senador Aécio Neves. De forma que, num primeiro momento, apesar dessa tensão entre legislativo, executivo e judiciário ser permanente e está acentuando cada vez mais, mas eu diria que me parece que nesse aspecto em particular evitou-se uma crise mais aprofundada. Mas assim, o senhor acha que a decisão da presidente Carmen Lúcia, porque assim, foi literalmente assim, os nossos principais monitores do direito, eles estão divididos. Isso. Foi um empate muito apertado. E aí coube a presidente a decidir, ou seja, cabia a ela a dar um caminho para essa discussão. O senhor acha que a decisão dela foi uma decisão literalmente moderadora, ou se numa situação diferente ela teria uma outra decisão? Ela decidiu por esse caminho que achava que seria o mais fácil, seria o mais moderador? Ao que tudo indica, até pela postura da presidente Carmen Lúcia, ela tomou uma decisão muito difícil e eu acredito fortemente que ela levou em consideração esse viés moderador e apaziguador. Num tribunal com 11 ministros, uma decisão de 5-5 até o voto da presidente mostra que a situação era muito difícil, tecnicamente falando. E no ato de interpretar a Constituição, é levado em consideração não só o texto, né, na Constituição Federal, como a conjuntura política, econômica, social, para extrair daquele texto que está escrito o comando normativo acertado para aquele tempo, né, em que a decisão está sendo tomada. De forma que poderia haver, a depender da conjuntura política, pode ser que no futuro essa decisão até seja revista, como acontece até com uma certa frequência no Supremo Tribunal Federal. Então, eu acredito, né, que a ministra ela pendeu para um viés de não entrar em choque com o Senado Federal, o que seria ruim para todos os lados, o Senado descumprir, né, uma determinação do Supremo que foi aventado. Então, acredito sim que a ministra ela deu uma fundamentação técnica. Não era difícil encontrar essa solução, tecnicamente falando,
Mas eu acredito sim que ela foi guiada muito por essa vontade de encerrar ali qualquer conflito. Mas sobre a luz da Constituição, que diz que existe essa harmonia, né, que os poderes são harmônicos, isso quer dizer, em relação às decisões do Supremo Tribunal nas últimas decisões importantes em que o Supremo Tribunal tem judicializado as questões e determinando coisas que estão sendo recebidas de forma extremamente danosa para os parlamentares. Isso não quer dizer que o Supremo está se mostrando desarmônico? Ele sim detém o poder entre os três poderes, ele é o mais poderoso, vamos dizer assim, para o senso comum, para quem está nos assistindo, para entender de uma forma mais clara? Isso, de fato, o perfil do Poder Judiciário mudou fortemente ao longo das últimas décadas ou ao longo até dos últimos séculos. Né? Esse modelo de repartição dos poderes, que vem da forma que a gente o concebe mais fortemente, vem da Revolução Francesa, da Constituição Norte-Americana, 1787, 1789. Naquele tempo, a força do Legislativo era muito grande. E o judiciário ele tinha um papel simplesmente de cumprir a lei nos estritos limites em que estava estabelecido na lei. Né? Então, o juiz nada mais era do que a boca da lei. Ele simplesmente cumpria o que estava determinado na lei sem poder de criação nenhum. Mas naquele tempo também a sociedade era muito menos dinâmica, as mudanças tecnológicas, as mudanças de comportamento social, elas eram muito mais lentas. De forma que uma lei aprovada no legislativo, ela tinha uma nota de perpetuidade no tempo e de abstração para alcançar várias situações muito maior do que hoje em dia, que a sociedade é muito dinâmica, a mudança de padrão é muito acentuada. Esse é um aspecto. Segundo, esse modelo representativo nosso, em alguma medida, ele vem dando sinais de esgotamento. Né? Essas crises de a legitimidade, a representatividade democrática, o poder financeiro na eleição de parlamentares, acabou gerando um descolamento muito grande entre os representantes populares e a própria sociedade. Isso a gente nota nessa insatisfação. E como não existe vácuo no poder, alguém acaba ocupando esse espaço. E quem vem ocupando esse espaço, não só no Brasil, mas em outros países também, mas aqui de forma acentuada, é o Poder Judiciário. E o Poder Judiciário, ele vem na esteira de uma Constituição Federal que passa a ser central no ordenamento jurídico. Ao tempo da Revolução Francesa, a grande norma era o Código Civil, que estabelecia a relação entre as pessoas, entre os particulares, entre o vizinho, relações contratuais. Ali era o centro do ordenamento jurídico. Hoje o centro do ordenamento jurídico é a Constituição Federal. E a Constituição Federal tem uma nota muito principiológica, muito de uma carta de intenções, que pode ser interpretada de maneiras diversas. Então, essa forma de interpretação ela dá margem a uma atuação, digamos, um pouco mais criativa do juiz. Permite uma atuação um pouco mais ativa, aí entra o ativismo judicial. A Constituição, por exemplo, assegura o direito à saúde. O Legislativo faz o conjunto com o Executivo, que propõe o orçamento, tantos milhões para a saúde. Bom, mas aí alguém que desassistido, não consegue acesso e tudo mais, judicializa. Olha, eu preciso fazer um tratamento muito caro que não está sendo atendido pelo sistema público, pelo SUS. O juiz vai deferir como tem deferido. Então, esse protagonismo do judiciário tem acontecido. E isso reverbera no Supremo Tribunal Federal em relação a essas questões que a gente tem acompanhado. Bom, uma das decisões do Supremo Tribunal Federal em relação ao senador Aécio Neves, que é o caso concreto dessa crise atual, foi uma decisão meramente cautelar, porque o Supremo não determinou a perca de mandato do senador, né? Determinou que ele se afastasse das suas funções e ainda aplicou-lhe um pequeno castigo, vamos dizer assim, que as pessoas ficam brincando aí, falaram, olha, à noite você vai se recolher na sua casa, não pode sair à noite. Que dano poderia dar ao senador, vamos dizer assim, se ele tivesse como sair de casa à noite? À noite ele não está trabalhando. Isso.
Acho que vai penalizar ele, como muitos engraçadinhos gostam de brincar na internet, porque ele é um cara baladeiro, né? Então o senador Aécio Neves está permitido, não está sendo permitido a ele de sair pela noite de Brasília e tampouco pela noite de Belo Horizonte, que, diga-se de passagem, é muito boa. Tem muitos bares e ele é um frequentador da night de Belo Horizonte. Essa decisão cautelar de afastamento, de recolhimento em casa, não acho que não soa um tanto quanto, vamos dizer assim, não me parece ser muito bem o papel do Supremo Tribunal. Eu estou errado nessa interpretação? É o papel do Supremo fazer uma coisa mínima como essa? Isso. É uma situação bastante delicada. O que está em discussão nesse caso? Os parlamentares, eles têm um conjunto, né, eu diria um estatuto do congressista, para não usar alguma palavra que denote um privilégio indevido, né, que saia, né, de qualquer princípio republicano. Os deputados, os senadores, eles se submetem a um estatuto do congressista que traz algumas imunidades aos parlamentares. Essas imunidades, que quando a gente pensa na situação do senador Aécio Neves em si, diante da gravidade dos atos, foi colocado nu, né, naquele vídeo e tudo mais, ele salta aos olhos os ilícitos que estão sendo cometidos. Mas para uma situação como essa, a decisão ela tem que ser tomada abstraindo essa situação, em particular para analisar o sistema como um todo. Concretamente, a Constituição Federal ela estabelece garantias aos parlamentares, dentre elas a de que ele não será preso, a não ser que seja por um crime em flagrante, por cometimento de um crime inafiançável, e mesmo nessa hipótese, a casa a qual pertence o parlamentar, seja Senado ou Câmara dos Deputados, decidirá sobre a manutenção da prisão. É isso que está claro na Constituição Federal. Se ele for processado, por exemplo, por um crime cometido após a diplomação, poderá haver também a suspensão do trâmite do processo pela casa ao qual ele pertence. Qual que é a ratio, né, a intenção da Constituição Federal? É proteger, não o parlamentar, mas sobretudo o voto popular que o colocou ali naquela casa, para que ele exerça, né, o seu mandato de forma livre e desimpedida e que não seja tolhido no exercício da sua atividade parlamentar por alguma decisão judicial que o impeça, né, de o exercer. Então esses são os comandos que estão na Constituição Federal. Por outro lado, é típico do Poder Judiciário, e no caso do Supremo Tribunal Federal, que é o foro competente para o processamento, né, de parlamentares, exercer a jurisdição, dizer o direito na situação concreta. Dentre elas, dizer o direito na situação concreta é aplicar medida cautelar quando, medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal, quando entender, no caso específico, por exemplo, que se não houver essa medida cautelar, haverá, por exemplo, prejudicará o desenvolvimento das atividades de investigação. Então, ao Poder Judiciário é dado dizer o direito e, nessa situação específica, decidir, porque há uma denúncia contra ele, por cometimento de crime, né, e decidir se aquelas medidas cautelares devem ser aplicadas para que a investigação frua livremente, sem nenhum embaraço. O nó foi o seguinte: o Supremo Tribunal Federal pode aplicar medida cautelar? Pode. No entanto, qual é o impasse? Essa medida cautelar, ela deve ser submetida ao crivo da casa a qual pertence, no caso especificamente ao Senado Federal, ou não? Aí que foi a queda de braço. Pode aplicar medida cautelar, essa questão ficou superada dentro do Supremo. No entanto, essa medida ela deve ser submetida ao crivo da casa ou não? Aí por que entra essa discussão? Tem um princípio no direito: quem pode o mais, pode o menos. Se o Senado pode decidir sobre a prisão, então o Supremo determinou a prisão em flagrante, o Senado poderia decidir: vamos soltar, com maioria de votos. No caso, sim, 81 senadores com 41 votos soltaria. Se pode o mais, que é soltar de uma prisão, poderia o menos, que seria obstar esse afastamento. E dentre outras coisas, numa relação de harmonia
entre os poderes, separação, independência e harmonia entre os poderes, para que o Senado ou a Câmara, se fosse um deputado federal, faça um juízo político sobre o acerto daquela decisão. Até sem entrar em questão jurídica. Aqui é um caso de afastamento do parlamentar da sua atividade ou não. Então foi essa questão que ficou. Quem no Supremo votou contra a possibilidade do Senado rever o que foi decidido pelo Supremo, falou o seguinte: o Senado não pode ser um censor de decisão do Supremo Tribunal Federal. Ao tempo do Getúlio Vargas, por exemplo, havia um recall das decisões do Supremo Tribunal Federal pelo Congresso. Declarou uma norma inconstitucional. O Congresso vai analisar se confirma a decisão do Supremo ou se fala, não, é constitucional sim. O Celso de Mello levantou essa questão. Falou, agora o Senado vai fazer um recall das nossas decisões. A gente decide, ele vira e fala que não. Isso é próprio de regime autoritário. Isso não comporta. Para quem defendeu e foi a maioria, né, capitaneado, puxado pelo Alexandre de Moraes, porque no Supremo os que foram, que tomaram posse por último, são os primeiros a votar. Então, primeiro é o relator, que é por sorteio, pode ser qualquer um. E depois os mais, por ordem, né, os que entraram mais recentemente votam, e o decano, né, o mais velho, vota, o mais antigo, no caso, vota por último. O Alexandre de Moraes puxou a divergência e trabalhou o seguinte: nós estamos tratando de uma interpretação de sistema. A Constituição Federal determina que, no caso de prisão, primeiro, não pode prender. Segundo, se prende em caso de flagrante, em crime inafiançável, o Senado Federal pode votar isso aí. O que dirá de uma cautelar como essa? Então, essa que foi. Então, o Supremo poderia, mas o Senado, e eu até concordo, digamos, com a decisão do Supremo Tribunal Federal, acho que foi acertada do ponto de vista de sistema, certo, abstraindo Aécio Neves. Isso é uma questão perene, isso é para o futuro, em qualquer situação deve ser essa a racionalidade pela disposição da Constituição Federal. Pode, mas a casa a qual pertence o parlamentar pode deliberar sobre isso. Inclusive estamos aguardando aqui, dentro de alguns instantes, talvez, teremos hoje, né, a análise do Senado sobre o afastamento do senador Aécio Neves. Vai ser votado hoje. Inclusive, temos um ingrediente novo que foi colocado aí pelo ministro Alexandre de Moraes, ele que acabou acatando aí uma liminar apresentada pelo senador Randolfo Rodrigues no plenário do Senado. Vai ter que ser analisado nessa terça-feira, mas de forma aberta, ou seja, os senadores vão ter que mostrar a cara para quem estão votando, e o que acaba dando um contorno um pouco mais de ação, né? Um pouco mais animado, vamos dizer assim, nessas decisões. E estamos aguardando isso aí. Bom, essa decisão vai agora caber ao Senado Federal. Se afasta ou não o senador Aécio Neves. Decidindo o Senado que o senador não pode ser afastado, então ele volta às suas atribuições. Isso. Retoma a atividade parlamentar. Retorna normalmente. Retoma. Mas não fica uma sensação de impunidade? Fica. Haja vista que ele foi literalmente, basicamente, pego em flagrante, vamos dizer assim. Isso. Houve um flagrante de uma certa forma. Isso. Existem indícios indiscutíveis de que ele está, no mínimo, envolvido. Não estamos aqui condenando o senador Aécio Neves, mas existem indícios indiscutíveis de que ele está envolvido numa trama de corrupção. Se é inocente ou não, caberá depois de transitado o julgado. Mas, nesse momento, não fica uma sensação de impunidade? Sem dúvida alguma. Se por um lado eu concordo que o Supremo acertou nessa decisão de submeter ao Senado a decisão final sobre afastamento ou não, por outro, eu espero, como cidadão, né, que o Senado confirme a decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, o Senado ele tem agora o direito de decidir pela manutenção da decisão que foi tomada no Supremo, que é afastamento da atividade parlamentar e restrição de circulação no período da noite. Isso para evitar a confabulação, digamos, em relação às investigações e tudo mais. E o que o cidadão espera numa casa como o Senado Federal
que confirme a decisão do Supremo, porque é impensável que um parlamentar que tenha cometido aqueles atos não é pré-julgamento. Aquilo ali aconteceu efetivamente. Se ele tiver que ser condenado, o Supremo o condenará, mas ele não detém hoje os requisitos mínimos para exercer o mandato como senador. Não tem condições. Então, o que se espera, e a decisão do Alexandre de Moraes, do ministro, foi acertada nesse particular, porque haveria a possibilidade de questionamento para fazer a votação secreta. No entanto, pelo princípio republicano, que é um comando da Constituição, res pública, a coisa é pública, e o parlamentar deve satisfação aos seus eleitores, tem que votar de forma aberta, e o que se espera, e é isso o que o espectador tem que entender, o escrutínio tem que ser feito por nós eleitores. Então, o meu senador, o seu senador, nós temos que cobrar dele uma posição firme e intransigente com atos de corrupção desta natureza. Está condenando o senador? Não. No entanto, ele não detém os requisitos mínimos para exercer essa função. Tem que ser afastado realmente e aguardar a decisão do Supremo Tribunal Federal em relação à ação penal que vai tramitar contra ele. Então, acredito que essa é a solução. O Senado rejeitar a decisão do Supremo vai acentuar a sensação popular. Não dá para confiar. Teria que decidir realmente no âmbito do Supremo e não dar essa oportunidade para o Senado Federal rever. Então, o que é de todo indesejável. Só para as pessoas entenderem o que acontece a partir de então. Se porventura o Senado Federal decide que não pode ser impostas essas medidas cautelares ao senador Aécio Neves, ou seja, ele vai continuar agora a exercer o seu mandato normalmente, pode transitar à noite, o processo continua. Ele vai responder esse processo com seus direitos políticos, enfim, com seu mandato normalmente. Isso, o processo tramita, vai haver a tramitação, o recebimento da denúncia no Supremo, a tramitação. Pode ser, ainda há a possibilidade até do Senado sustar o andamento da ação, que é uma outra possibilidade, mas se não, o processo tramita normalmente até decisão final do Supremo. Aí sim, havendo decisão final, havendo condenação, suspensão de direito político, aí ele poderia perder o mandato. Bom, perfeito. Olha, doutor Simão, queria demais agradecer a sua participação aqui. Assuntos, nós temos demais da conta para tratar sobre isso, principalmente o interessante, o que eu acho bacana, eu sempre falo isso aqui, é que essas discussões políticas, jurídicas, elas nunca estiveram tão em alta, em rodas inimagináveis, como em outros tempos. Hoje em dia, um cidadão comum sabe dizer quem são os nossos ministros do Supremo Tribunal e ainda falam mal e falam bem de um, como se estivesse falando do vereador do seu bairro. E isso é bacana, de uma certa forma, né? Isso é bacana. O pessoal brinca que hoje o pessoal sabe a escalação do Supremo, mas não sabe a seleção. Exatamente. Então, conhece ali os 11 ministros. E isso é importante, tem que enxergar isso. A minha visão final é a seguinte, a Constituição Federal, ela tem que ser respeitada. Se há um comando que determina que o Senado tem que rever, tem que respeitar isso. E o que nós, como os que o cidadão tem que fazer? Tem que cobrar do seu deputado, do seu senador, do seu deputado estadual, do vereador, e é nas urnas que deve haver a punição. Então, cobra agora do seu senador, do meu senador, que ele mantenha uma posição firme e coerente e não seja conivente com esse tipo de comportamento do âmbito do Senado, mantendo a decisão do Supremo. E dessa forma, a democracia vai acentuando. A democracia nossa é recente, Esse modelo nosso vem, por exemplo, em alguma medida dos Estados Unidos, que tem 300 anos de democracia ininterrupta. Então, nós estamos ainda engateando, mas é por aí, com essas experiências que a gente vai amadurecendo. Então, é importante esse debate, a discussão, que todos acompanhem, que tenham a sua opinião, que dessa forma a gente vai amadurecendo essa democracia tão recente aqui do Brasil. Dr. Simon Riemann, ele que é conselheiro da OAB, da Seccional de Goiás, e também advogado. Queria demais agradecer a sua participação aqui. Obrigado pelo esclarecimento aos nossos internautas e que volte outras vezes aqui para a gente tratar desses assuntos, porque tenho certeza, só mais um capítulo, Teremos, é um seriado, Isso. O que nós estamos vendo, a gente abre os noticiários de hoje em dia, a gente que trabalha com notícia aqui, quando a gente tem que
fazer notícia. Eu acho que, uma brincadeira à parte aqui, eu acho que o roteirista do House of Cards tem que dar um pulinho aqui no Brasil para ele aprender coisas novas de como enriquecer o cardápio ali daquele seriado que eu adoro. Quem não conhece, tá aí uma dica, um jabá aí pro Netflix, que realmente é sensacional. Mas enfim, que bom que temos a possibilidade de discutir sobre isso. E nós estamos na internet. A você que assistiu e que acompanhou essa entrevista, tem a possibilidade aqui embaixo de fazer seus comentários, debater sobre isso. E o bacana da democracia e da democratização da comunicação é isso. A internet possibilita isso. Não é mesmo, doutor? Isso. É uma oportunidade imensa, né? Que cada um está ali dentro. Os julgamentos supremos são transmitidos ao vivo. Aqui a gente tem essa oportunidade aqui no DM de estar debatendo e transmitindo ao vivo para todos. Então essa é uma grande oportunidade de todos interagirem e discutirem questões tão importantes. Bom, e nós ficamos por aqui. Mais uma vez, obrigado, doutor. E você, continue ligado na nossa programação. E vamos agora para mais um capítulo. Os deputados votam agora, voltam a discutir sobre a denúncia contra o presidente Michel Temer. E você acompanha ao vivo, daqui a pouquinho, aqui na nossa telinha. A você, aquele abraço, obrigado pela companhia. Tchau, tchau.